E a gente está no mundo do metaverso, do início desse mundo virtual. A gente não pode ficar alheios a isso. Olá, boa tarde. Esse é mais um episódio de uma série de entrevistas gravadas com professores e professoras e pesquisadores de história de todo o Brasil. No episódio de hoje, desse projeto chamado A História em 60 Minutos, nós temos a honra de receber o professor Almir Diniz de Carvalho Júnior, professor da Universidade Federal do Amazonas, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM, da Federal do Amazonas. Muito bem-vindo, Almir. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro Evandro. Fico muito feliz de estar participando desse projeto. Acho um projeto muito importante. Obrigado. Eu queria, antes de iniciar a nossa conversa aqui, informar, então, que os vídeos ficam disponíveis todas as sextas-feiras, às 17 horas, no canal do Departamento de História do SERES e, em simultâneo, no canal do Programa de Pós-Graduação em História. Então, pelos dois canais, ao mesmo tempo, as entrevistas são disponibilizadas todas as sextas-feiras, às 17 horas. E queria também informar que, para quem prefere o formato em áudio, também há agora a plataforma do Spotify, juntamente com a estreia da entrevista nos canais institucionais da UFRN no YouTube, também um canal existe disponibilizado no Spotify, também chamado A História em 60 Minutos, no qual é possível ouvir as entrevistas gravadas. Tá ok? Queria dar essa informação. E também reforçar que, para quem tem interesse em participar do grupo de discussão do projeto, são 70 vagas para o Brasil todo, que aí se trata, na verdade, portanto, de um grupo que faz parte da audiência, assiste às entrevistas e discute mensalmente, uma reunião de 2 horas, no qual é debatido o formato e o conteúdo, as ideias trazidas na entrevista, etc. Tudo certificado também pela Pró-Reitoria de Extensão, que apoia essa ação, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E também, como apoio institucional, nós temos o Grupo de Trabalho de Teoria e História da Historiografia da Ampul Brasil e também da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a SBTHH. Esses são os nossos apoios institucionais também nesse projeto, tá bom? Bom, dados os informes, eu gostaria agora, então, de começar essa conversa com o professor Almir Carvalho Júnior. E a primeira pergunta, ela é bastante ampla, mas eu acho que é um bom começo, assim, sempre para essas conversas aqui desse projeto, Almir, a pergunta é a seguinte: o que é a história nesse século XXI, na sua opinião? Ok, Evandro. Muito obrigado mais uma vez por estar participando desse projeto. Acho um projeto realmente muito importante nesse momento que a gente vive. E a tua pergunta, e as tuas perguntas, certamente serão muito oportunas. Essa, em particular, é fundamental. Bem, eu acho que antes da gente falar do papel da história no século XXI, é necessário que a gente trate um pouquinho da própria história. O que é a história? A história é uma maneira de olhar o mundo social muito particular. Ela se diferencia de outros campos disciplinares, se diferencia no âmbito das ciências do homem, das ciências humanas. Ela tem uma particularidade, ela tem uma diferença. E o objeto desse campo disciplinar, que é o próprio homem, mas é também o tempo. Isso cria realmente essa dimensão muito particular da história. E tem um desdobramento. Ela produz esse olhar diferenciado, que é distinto do olhar do antropólogo, do sociólogo, do filósofo, etc. Por quê? Porque o tempo ele gera uma dimensão comum, de percepções, de sentimentos, de crenças, de imaginários, que são relativamente compartilhados. É evidente que existem diferenças de ordem variável, mas nós respiramos, de certa maneira, a mesma atmosfera, não é isso? Então, o que o historiador faz, na medida do possível, me parece que ele revela essas características comuns, do seu tempo. E partindo desse tempo, ele busca outras temporalidades. O historiador, na minha opinião, ele compara temporalidades, porque ele nunca sai da sua temporalidade específica e ele vai em busca de outras.
Então, o valor, respondendo à tua questão, o valor da história nesse século, nesse início de século, é o valor desse olhar, né? Que tem o poder de revelar essas características mais profundas e muitas vezes não tão visíveis para muitos. Então, o nosso tempo, por exemplo, nosso tempo, o que ele tem de comum? Quais são as suas características? É superficialidade, é fluidez, é inconstância, né? Aquilo que o Bauman já revelou com muita perspicácia, né? E certamente me parece que ele acertou nesse sentido. A gente vive realmente tempos líquidos. Então, o historiador vai e se debruça sobre essas características do tempo. Então, nós vivemos o tempo das velocidades, né? Ainda o tempo das velocidades, desde o século XVIII, né? com a máquina a vapor, passando pelo motor a combustão, motor a jato. Hoje em dia você tem os supercondutores, a hipervelocidade. Então, isso é uma característica que não é muito visível para quem não está atento. Eu acho que o historiador ele tem que estar atento à dimensão da temporalidade, que é uma coisa que nos caracteriza, né? E a gente vive hoje essa coisa utilitária do tempo, né? Time is money, né? O fast food. Então, é uma velocidade tão grande, tão absurda, que até aquela frase famosa do Andy Warhol, né? Que todos têm 15 minutos de fama, para nós, hoje em dia, isso é uma eternidade. 15 minutos é muita coisa. As pessoas não ficam ouvindo 15 minutos alguma coisa. É muito rápido. É o TikTok, né, a imagem que passa muito rapidamente. É muita superfície, é pouca profundidade. O papel da história, diante de tudo isso, me parece fundamental, Evandro. Fundamental. Quer dizer, porque assinala essas características profundas do tempo, né? E, ao mesmo tempo, de outras temporalidades. Então, na medida em que nós absolutamente conseguimos escapar das amarras do nosso tempo, a gente está preso a um horizonte de temporalidade, né? Que é muito específico, que é esse nosso. Mas o exercício, me parece, do olhar do historiador, ele pode comparar esse horizonte temporal com outras temporalidades estranhas. A sensação de estranhamento é muito importante, porque ela quebra a lógica que já está articulada na nossa maneira de ver, na nossa maneira de perceber. Então, essa quebra me parece que é fundamental. É um exercício que amplia esse nosso horizonte de temporalidade quando nós nos debruçamos na leitura de outro tempo, de outros tempos. É uma espécie de olhar estrangeiro, né, que faz com que a gente fique imerso em outras dimensões. Então, isso me parece que é muito importante. E a gente não pode prescindir da história nesse momento tão complicado, tão caótico, tão complexo que a gente vive nessa mudança de século, né? Esse início de século. Eu acho que é isso. Não sei se... Respondeu, é muito interessante, Almir, isso que você traz, assim, porque enquanto você falava, eu estava pensando, essa ideia de história moderna, né, própria da modernidade, que é mais ou menos formulada ali na virada do século XVIII, ao longo do século XIX e tal, dentro de um padrão, digamos assim, dentro da lógica burguesa. A partir disso que você fala, hoje a história assume um outro papel, ela nasce dentro daquela lógica, né? Ela ganha espaço e cresce, inclusive, dentro de um mundo que estava se estruturando daquela forma, mas hoje é o contrário, né? Como você disse, hoje a história permite que a gente desacelere, ou seja, ela vai contra, né, toda essa lógica, que é a lógica da modernidade, né? Da aceleração, da superficialidade, como você disse, né? Então é interessante, a história é mesmo, de fato, assim, se eu entendi assim, a sua ideia, ela é uma crítica justamente a essa experiência, digamos assim, olha, tem problemas nisso, e a história vai indo no jogo contrário, né? E ela é uma crítica, Evandro, porque ela tem consciência das amarras que a aprisionam. Coisa que talvez, não que os outros campos disciplinares não tenham,
Mas essa dimensão do tempo, ela é muito pouco palpável, chega a ser invisível. E se o historiador contrasta tempos, ele consegue visualizar, ele consegue exercitar esse olhar estrangeiro, né? Para você entender a ilha, você tem que sair da ilha, não é isso? Então, você tem que olhar com outros olhos, né? com até um exercício do olhar antropológico, mas aí a antropologia no sentido temporal, né? De outras temporalidades e outras culturas também. Então, eu acho que cada vez mais a história é fundamental, né? Se ela teve a sua importância no final do século XIX para a construção das nacionalidades, né? Para a sedimentação de uma visão de nação dentro de um compartilhamento do mundo pela cultura burguesa, hoje ela tem uma dimensão crítica que me parece essencial, né, para todos nós. Exatamente. E também gostei muito do exemplo que você deu quando você disse da questão dessa aceleração. 15 minutos hoje é muito tempo. É incrível mesmo, assim, como a noção de tempo mudou. Tudo. Nas recomendações dessa plataforma onde nós gravamos esses vídeos, no StreamYard, as recomendações técnicas, que são recomendações de uma certa forma comerciais também, que não é a nossa preocupação aqui, é assim, os vídeos devem ter até 15 minutos, mas assim, no máximo, porque as pessoas não vão além de 15 minutos, o que é uma coisa muito estranha, né? Muito estranha. É porque elas não conseguem mais. A nossa percepção, a nossa sensibilidade, ela é articulada por uma ordem, um ordenamento, que nós não temos acesso. Então, é o hábito. O hábito, ele cria esses aprisionamentos. Então, é muito difícil hoje, uma coisa muito complicada hoje, é que as pessoas leiam, por exemplo. As pessoas não querem mais ler. Elas estão seduzidas pela imagem. A imagem é muito mais rápida, não é? E se você pega, por exemplo, o cinema do século XX, da década de 50, 40, se você pega um jovem do século XXI, ele não consegue assistir porque é muito lento. Ele diz, não, esse filme é muito lento, porque ele está acostumado com a velocidade muito grande, com explosões, com câmeras correndo, com carros correndo. Quer dizer, então isso cria um aprisionamento da percepção. Então, essa visão que o historiador tem disso aí, dessa característica, me parece fundamental. Com certeza, com certeza. Almir, nesse sentido, já que nós estamos falando assim, né, como você já encaminhou, assim, pensando a história propriamente, pensando a história como um ofício, como uma profissão, enfim, pensando a história como um campo específico, né, também está marcado aí pelo século XIX, quando isso começou, quando a história vai para a universidade, digamos assim. Então, na sua opinião, quais são os ganhos e perdas quando a história, que era entendida num sentido bastante geral, se transforma numa disciplina, num curso universitário? O que a gente ganhou, o que a gente perdeu com isso, na sua opinião profissional? Meu caro Evandro, sinceramente, eu não vejo perdas, eu só vejo ganhos. Uhum. Claro que você tem uma história da própria disciplina. A história nasceu atrelada ao poder. Você mesmo que trabalhou o Van Hagen, você sabe disso. É o historiógrafo do Império. Os estados precisavam dos historiadores. Né? O IHGB, por exemplo, precisava do discurso histórico para montar uma ideia de nação. Então, os institutos históricos e tal. Então, quando ele passa a ser um campo disciplinar, ele passa a ter uma linguagem, quando passa a ter um conjunto de métodos, não que não estivesse, mas houve uma sistematização, uma linguagem comum, uma criação de um repertório, né? E aí eu acho que a gente ganhou muito, né? A gente não perdeu nada. Né? Foi muito duro para essa forma de conhecimento, e aí tem essa outra dimensão. Você tem uma ruptura com essa visão da história política tradicional, né? Você sabe disso, e aí você tem toda uma crise, né? Da tal da objetividade, né? Da verdade, etc. Então, essa forma de conhecimento foi muito duro para ela, ao longo dos anos, se tornar confiável. Né?
a gente está tratando de experiência humana no tempo, né, Wanda? E isso significa o quê? Subjetividades múltiplas, né? E desconfianças também, principalmente quando você quebra aquela ideia de uma verdade que se acreditava no século XIX. Né? Não é mais aquela ideia também das filosofias processuais lineares, teleológicas, né, ou finalistas. Então, a gente não pode cair, por outro lado, abandonando todo esse tipo de conhecimento que tenha os seus limites, mas que tem seus ganhos também. A gente não pode dispensar, jogar a criança com água no banho. Acho que você tem que considerar, por exemplo, que a escola metódica é muito importante até hoje, do ranking. Agora, o problema é como usar isso, a forma que você entende isso. Só que a gente não pode cair, por outro lado, no niilismo, no caos. Né? Então, me parece que abraçar as subjetividades não é abrir mão do compromisso com o verdadeiro. Né? A gente não pode cair no extremo relativista, né? Que, inclusive, o próprio Ginsburg, né, retrata esse perigo com o exemplo da negação do Holocausto. Como é que a gente faz? Né? Eu acho que esse tipo de postura de não valorizar o conhecimento histórico como um campo disciplinar, como um conhecimento sério dentro de um contexto do discurso científico, ainda que nós tenhamos, evidentemente, críticas a essa forma de ciência que foi construída ao longo desse tempo. Hoje ela está em crise também, mas se você começa a questionar esse tipo de coisa, como aconteceu com o Holocausto, né, isso é que dá margem a esse conhecimento tosco e falso, né, que existe hoje nas redes sociais. Então, a gente tem que defender o nosso campo disciplinar. Não houve absolutamente perdas, houve ganhos, na medida em que nós nos autorizamos. Eu acho que a gente não pode, evidentemente, deixar de considerar isso. A gente sabe que existe uma ordem do discurso, né? Foucault já revela isso de uma forma muito brilhante. A gente sabe que a relação poder-saber está imbricada, mas como usar esse poder, né, para auxiliar a própria libertação da sociedade dessas tramas, né, dos discursos, as tais das narrativas que acabam implicando no falseamento da realidade. E gera esse tipo de coisa que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, você não tem certeza absolutamente de nada. As redes sociais, elas multiplicam mentiras, né, de uma forma absurda, e as pessoas não têm um posicionamento crítico, porque não foi construído isso na escola, né? Então elas não sabem fazer uma diferenciação do que é falso, do que é verdadeiro, do que está conduzido de uma forma científica, vamos dizer assim, no sentido do rigor metodológico, né, etc. Então, o historiador, eu acho que ele, armado com seus métodos, né, com esse rigor disciplinar, ele precisa enfrentar essa guerra discursiva que se processa nas realidades sociais e dissecar essas entranhas desses discursos, né? Até as mercuriais, porque aí, na minha opinião, é que ele vai conseguir quebrar esse falseamento do real. Não? Então, me parece que nós temos um compromisso firme e honesto com a seriedade do nosso ofício. Nós precisamos ter isso. E partilhar essa forma esse foco, essa maneira de olhar a realidade social com os nossos pares a partir de uma linguagem comum, na minha opinião, é fundamental para a gente afirmar a importância do discurso histórico. Não é, evidentemente, você não fazer uma crítica a esse discurso a todo momento, a gente tem que estar atentos a isso. Mas a gente não pode cair nessa esparrela de dizer que é mais uma narrativa como outra qualquer. Quer dizer, que uma pessoa que não tenha acesso à formação, conhecimento de um sistema teórico, de métodos, etc., de erudição, que a opinião dela é igual à sua, aí não tem condições. Né?
É a mesma coisa que você pedir para um amigo fazer uma planta ou fazer um cálculo num projeto de engenharia. A gente tem métodos, a gente tem rigor científico. Então, eu acho que a gente tem que ter esse autorreconhecimento positivo do fato de nós sermos um campo disciplinar respeitado. A gente tem que afirmar isso, né? A gente tem que defender isso, na minha opinião. E que se afirma também justamente pelo que você disse no início e no final da sua fala, né? Assim, por uma autoconsciência que a história tem, muito grande, né? Assim, destacada, que leva a uma constante autocrítica, que é muito bom para qualquer campo disciplinar, né? E gostei muito também, assim, fiquei pensando enquanto você falava, você falou por duas vezes também sobre essa dimensão da autoridade ligada à ideia da disciplina, né? Assim, e de uma autoridade no sentido amplo, de uma autorização que nós nos atribuímos justamente por critérios estabelecidos e por uma diferença, né? Essa uma outra forma de lidar com a história, entre as tantas formas em que a história pode atravessar a sociedade, existe um discurso disciplinar, existe um campo disciplinar onde tem algum grau de segurança, porque eu fiquei pensando quando você falou sobre isso, olha como são as coisas, né? A história sendo atacada violentamente ao longo da última década, principalmente, em todo o mundo, mas em particular no Brasil. Escola sem partido, perseguição ideológica a professores, às escolas em sentido geral, às universidades, nem se fala. Mas aí vem uma pandemia, os dados governamentais, os dados do Estado não são seguros, e de repente, né, num mundo de fake news perigosas, em que pessoas morreram por causa de notícias falsas e de informações equivocadas, os dados da pandemia começaram a ser fornecidos quando um consórcio de imprensa se organizou, porque os dados do Estado não eram seguros, do Ministério da Saúde não eram seguros. Eu acho que isso é muito significativo disso que você fala. Existem discursos pautados na segurança e na responsabilidade, e o nosso mundo hoje ele não é pautado por isso. Em geral, ninguém se compromete com as informações que transmite, né? Então, isso coloca a história num outro patamar, num mundo como o nosso, né? Coloca a história num outro lugar de importância, não é? E a gente tem um sistema de equilíbrio dentro do nosso campo disciplinar. A gente tem um sistema de autocontrole, né? Ninguém pode falar tudo o que quer se não tiver comprovação de fontes, de métodos, de teorias. Então, você vai publicar nas revistas científicas, se você não tiver um mínimo de rigor, você não publica. Você não é respeitado. Se você não passa por uma banca de doutorado à toa, né? Você vai ser questionado, você vai ser arguído. Você vai ter não é só o argumento, mas são todos os critérios muito rigorosos. Então, o nosso discurso ele tem esse rigor, que outros discursos não têm. Eu não estou falando só de nós, eu estou falando dos campos disciplinares como um todo. Então, eu acho que as ciências humanas, nesse tempo todo, ela se armou de um conjunto de elementos que afirmam a sua importância. É claro que nós sabemos que isso é da ordem do poder, né? Eu acho que ninguém é inocente depois do que Foucault coloca de uma maneira brilhante. Mas a gente tem que usar isso em benefício próprio, ou ele, ou Bourdieu, mas a gente tem que usar em benefício próprio, em defesa porque existe uma crítica interna. Não é falar tudo da ordem do poder somente. Não, existe uma crítica interna, existe um debate. Então, o que está. A síntese disso é o compartilhamento, né? O diálogo. Acho que a síntese vem do diálogo. Então, não é uma forma de poder autocrático, né? Como a gente percebe hoje em muitos setores da vida social. Exatamente, exatamente. E aproveitando que você falou também, né, nessa dimensão do poder, assim, a história, e você em outro momento também respondeu, na sua resposta você falou que a história sempre ocupou, assim, esteve ao lado do poder, né? Ela teve um papel importante para a organização de poderes ao longo da história, né?
Então, nesse sentido, eu acho que a dimensão do ensino de história, né, quer dizer, o diálogo do campo disciplinar com o Estado, né, se dá também por essa dimensão educacional, né, do campo educacional. Então, a próxima pergunta vai nesse sentido, né? Qual é a importância, diante de tudo isso que a gente já falou, né? Qual é a importância do ensino de história hoje? E na mesma pergunta, o que você acha que sobra e o que falta nos currículos que formam professores, professoras e bacharéis e bacharelas em história no Brasil hoje? Ok, Evandro. Essa tua pergunta ela tem duas partes. Enfim, em relação à primeira parte, qual a importância do ensino da história hoje, só existe uma resposta possível. Né? A importância do ensino da história hoje é fundamental, simplesmente fundamental. Mas me parece que o problema aparece em relação à segunda parte da tua pergunta. Né? E aí eu vou fugir um pouco da ordem. Não me parece que o problema crucial seja apenas o do currículo. Né? Muito embora ele tenha problemas gravíssimos, a gente não pode negar. Na minha opinião, o problema maior é quanto à formação dos professores e é quanto às suas condições de trabalho. Isso é fundamental. Não adianta você ter o melhor currículo do mundo se você tem professores mal pagos e se você não tem estrutura adequada para ele trabalhar. Entendeu? E pior, você tem uma formação ruim. Aí complica tudo. Embora, inegavelmente, tenha havido avanços importantes nos últimos anos na educação no Brasil, é claro que eu não estou me referindo aos últimos 3 anos, que foi uma catástrofe. Eu estou falando há anos anteriores. Não resolveu a situação. Não houve uma resolução dessa situação. A questão continuou em aberto. Então, a formação ainda é muito precária, as condições de trabalho ainda são muito ruins. Principalmente no interior do país, na periferia do sistema. E aí a coisa complica muito. Então, como consequência disso, nós estamos perdendo cérebros, meu amigo. As pessoas melhor formadas, elas fogem da profissão de educadores. Fogem, simplesmente. Porque não veem esperança. E aqueles que estão já na profissão, há uma exaustão, uma desesperança dessas pessoas, né? que estão na carreira do magistério hoje. Não houve um projeto sério, uma política séria de Estado, eu falo de Estado, para a valorização da profissão de professor nesse país. E a gente está falando isso há décadas. Décadas. Houve tentativas, sinceras até, mas de aplicação equivocada. Né? Tá certo, o país é muito grande, isso complica as coisas. Uma coisa é você ter o projeto, outra coisa é você ter a aplicação do projeto. Porque você não tem só um sistema federal, você tem um sistema estadual, você tem um sistema municipal. Quer dizer, projeto pensado a nível federal, até chegar no município, ele vai sendo descaracterizado. Ele vai perdendo poder, vai perdendo força. Então, eu acho que talvez a saída, meu caro Evandro, seja a gente repensar, retomar algumas ideias que foram simplesmente abandonadas, ideias boas, que foram jogadas na lata do lixo por governos sucessivos. Eu penso num projeto educacional fantástico do Anísio Teixeira com o Darcy Ribeiro, que montaram um sistema educacional em Brasília, na década de 50 e 60, fantástico, que até hoje gera frutos, embora descaracterizado, embora com muitos problemas, mas você tem as escolas parque, você tem escolas que se integram. Eu estou falando do projeto piloto, Brasília, né, superquadras e tal. A Fundação Educacional do Distrito Federal é um modelo educacional muito interessante. Ainda há muita qualidade, embora já esteja descaracterizada na periferia.
estou falando do plano, né? Era para isso se expandir para o Brasil inteiro, mas na periferia começa a se descaracterizar. E além desse sistema que eu considero muito bom, que foi pelo menos o inicial, né, que sobrou alguns fragmentos no sistema educacional de Brasília, eu vejo também um projeto maravilhoso do Darcy Ribeiro para o Rio de Janeiro, que foram os CIEPs, que foi simplesmente abandonado, jogado na lata do lixo. Porque não há continuidade, não há política de Estado, amigo. Não há política de Estado. O que há são interesses espúrios, muito localizados, em vista de alcançar o poder. E aí eu acho que nós não podemos também ser muito inocentes, né, Bruno? E eu penso naquela frase que foi atribuída ao Darcy, acho até que eu ouvi em algum momento ele dizer isso, que o problema da educação no Brasil não é um problema, absolutamente, é um projeto de Estado, é um projeto. Então a gente não pode ficar iludidos achando que as coisas vão melhorar de uma hora para outra com um governo XYZ, até porque elas podem piorar muito, como nós estamos vendo. Mas é uma política de Estado. E para você estabelecer uma política de Estado dessa, precisa ter um mínimo de consenso. Não é? E a nossa elite política, a nossa elite social, ela não compactua muito com a possibilidade de você ter educação de qualidade para a maioria da população, apenas por um grupo seleto. Né? Porque a desigualdade para eles é fundamental. Isso é um problema. Isso é um problema de percepção, de mentalidade, que tem que mudar, né? Tem que mudar. A gente tem que se reinventar. Eu não vejo que... Aí, respondendo a tua pergunta, é fundamental hoje o ensino da história. Em termos de currículo, a gente está saindo dos currículos. Né? Nós estamos sendo retirados dos currículos. Esse novo modelo educacional que está sendo implantado aí, como já fomos antes, na época da ditadura militar, nós fomos retirados. Eram estudos sociais, né? Entendeu? Então, toda vez que tem algum tipo de perigo de visão crítica da sociedade, questionamento desse poder estabelecido, o poder ele desfaz, não é? essa possibilidade de crítica social. Então, o que nós estamos vendo hoje é isso. Né? É o quê? Você negar a qualidade de ensino para a maioria da população e você montar certos setores privilegiados. É claro que esses setores aí vão ter conhecimento histórico legal, antropologia, sociologia, etc., mas para um grupo muito seleto. Então, me parece que a gente tem problemas muito sérios de currículo, sim, embora nós tenhamos, nos últimos anos, até por uma questão da pressão social, nós incluímos a questão da história da África, a história indígena, etc. Uma visão de gênero, não é? mais crítica e tudo mais, mas que está sendo desfeito, né? Pelo governo que está aí. Né? E não me parece, o horizonte não me parece muito benéfico, se não for associado a uma mudança na percepção do papel da educação como um todo. Quer dizer, você tem que ter um professor que ganhe bem. Você tem algumas tentativas disso. Me parece que no Maranhão, né, existe uma valorização da docência, do ensino fundamental e médio, mas as condições de trabalho. Então, tem muitos alunos que abandonaram a sala de aula. O professor não tem condições, ex-alunos, né, que a gente forma, professores e pesquisadores, não tem condições de trabalhar, sabe? Você não tem o mínimo de recursos. E quando você começa a fazer um trabalho legal, um trabalho diferente, você é cerceado pela administração. Então, você perde o pique, perde a vontade de trabalhar. Isso é muito sério, na minha opinião, isso é mais sério do que o currículo, porque o currículo lá você pode até, se você tiver um bom profissional, ele introduz coisas, ele modifica ideias, né? Ele amplia possibilidades de pensar em conjunto. Né? Então, eu vejo assim com um certo pessimismo, meu caro Evandro, esse momento que nós vivemos.
Eu acho que não é só uma questão de currículo, e eu acho que a história ela vem no sentido realmente de auxiliar essa crítica a, essa, a esse tipo de projeto educacional que o Brasil hoje vive. Inclusive, comparando com projetos anteriores, veja bem, que já foram tentados e foram abandonados. Então, não é o novo pelo novo, vamos resgatar experiências positivas, né? Que foram simplesmente abandonadas antes de gerarem, por exemplo, se o projeto do Rio de Janeiro, do CIEP, fosse ampliado para o Brasil inteiro, você seria uma revolução. Em 20, 30 anos, você teria uma diminuição da violência urbana, você teria uma melhoria da qualidade de vida da população, você teria uma diminuição da desigualdade social. O próprio capitalismo ganharia com isso. A nossa elite é muito tosca, me desculpe aí as exceções, nesse sentido de não visualizar isso, entendeu? Que é possível você ter uma sociedade melhor, mais equilibrada e democrática também. Né? Gostei muito da crítica que você traz na sua resposta, Almir, e em especial 2 pontos assim, que eu vou destacar. Tem muitas ideias excelentes, assim, mas eu queria destacar só 2. Uma, que o que você disse, já tivemos momentos e experiências em que reformas curriculares importantes foram feitas, que agora estão sendo atacadas, como a introdução da história da África, história indígena, discussões que envolvem gênero. Tivemos esses contextos, mas o cerne da questão não é esse, e eu tendo a concordar muito com você, assim, porque às vezes a gente tem, até pela nossa responsabilidade, como profissional da área de humanas, assim, né, a gente acha que a gente pode resolver as coisas, às vezes, assim, essa autocrítica, que é muito positiva, às vezes ela ganha uma proporção imensa e a gente acha, assim, que o problema está colocado do lado de dentro. E sempre podemos melhorar. De fato, os currículos podem sempre ser melhorados. É por isso que eles são atualizados constantemente. Mas o problema não é esse. Eu concordo muito com você. Assim, o problema não está aí. Como você disse, pode ser o melhor currículo, mas se não tiver uma estrutura colocada, um mercado de trabalho minimamente decente, condições de trabalho e remuneração, ou seja, um projeto de Estado, como você disse, fica muito difícil, porque aí parece que a gente que o problema está do lado do lado de dentro da disciplina, e que se a gente fizesse um currículo que fosse perfeito, tudo seria resolvido. E isso não é verdade, né? Não se sustenta um argumento desse, né? Então, você precisa das condições de possibilidade para você construir um projeto melhor. Né? Veja bem, nós mesmos, professores universitários no último grau da carreira e tal, mas a gente tem dificuldades. Né? Nós temos que comprar os nossos instrumentos de trabalho, porque não há um incentivo para o professor comprar livros. Eu tenho muitos livros, mas eu compro há mais de 40 anos livros. Então, quer dizer, é um esforço, né? A gente se esforça muito para fazer um trabalho bem feito. Muitas vezes você paga do próprio bolso uma viagem ao exterior que você precisa para fazer uma pesquisa e tal. Então, é uma coisa muito complicada. Você não tem um sistema de bolsas que dê conta de tudo isso. Né? E nós somos privilegiados nas universidades públicas federais. Imagina aqueles que estão fora desse círculo. Né? É muito complicado. Eu acho que a vida do professor no Brasil é uma vida muito difícil. Muito difícil. Sem dúvida. E nesse mesmo sentido, Almir, qual é a tua opinião sobre o recente reconhecimento, né, a regulamentação da profissão por parte do Estado, bastante recente, né, agora menos de 2 anos? Qual é a sua opinião sobre esse reconhecimento da profissão de historiador e historiadora no Brasil? Olha, Evandro, eu acho que foi uma conquista importante. Né? É uma reivindicação antiga da categoria, né, que foi finalmente votada, já está no Congresso há anos, né, foi finalmente votada e aprovada. Então, eu acho que ela amplia a atuação do historiador, ela amplia a atuação profissional do historiador, né, porque permite que o nosso trabalho de pesquisa seja reconhecido também, para além da nossa atividade de docência. Então, como disse antes, né, a gente precisa cada vez mais de pesquisadores que se dediquem a buscar conhecer outras temporalidades, né, com suas particularidades, vicissitudes, diferenças.
Então, muitos jovens, eles procuram a história porque se identificam com o trabalho de pesquisa. E hoje no Brasil, esse campo de atuação é muito reduzido, né? É muito reduzido. Então, eu creio que o reconhecimento, talvez atraia mais cérebros para a atividade de pesquisa. Isso se a gente tiver um colchão de incentivo, né, de financiamento, de pesquisa, etc. O Estado, eu acho que ele tem que incentivar também. Então, me parece que é uma conquista importante. Mas aí é bom que a gente frise uma coisa, sabe, Evandro? Parece até que foi um reconhecimento que o Estado deu. Eu sei que não foi o espírito da questão, mas tem sempre essa visão, né? O Estado, ele... Não, isso foi fruto de uma luta muito antiga da categoria, né? De pressões da categoria, entendeu? Então, nada veio de graça. Nada veio de graça. Então, eu acho muito positiva o reconhecimento da profissão. Até nem dei entrada nessas coisas, tem até que fazer. Mas amplia o nosso campo de atuação. Na minha opinião, foi muito importante. Não que a gente vá desmerecer a atividade da docência, ao contrário, isso vai incentivar, na medida em que você constrói um conhecimento novo, né, um conhecimento baseado em pesquisa, você refaz a historiografia, você amplia, você acaba chegando na sala de aula. Então, me parece que foi muito importante. Foi muito importante. E, por outro lado, também nos dá uma certa segurança do campo disciplinar. Porque, hoje em dia, do jeito que estava, qualquer um se arvorava o direito de ser historiador, né? O sujeito era um cara que escrevia bem, um jornalista, escreve um livro de história, mas sem método, sem fazer uma crítica historiográfica, sem o mínimo de noção, mas joga uma linguagem boa, atrativa, as pessoas vão lá, compram o livro como compram água, né? E aí isso, de certa maneira, evita um pouco essa... Não que vai desaparecer, evidentemente, não vai. Até porque as pessoas têm que ter liberdade também de escrever o que elas quiserem. Mas dizer que aquilo ali é uma história produzida por um historiador, não é. É uma história que é produzida por um jornalista, não? Uma crônica temporal. Né? Mas... Então, isso nos dá um respaldo que está ligado àquela outra questão, né, que você fez anteriormente, a criação de um campo disciplinar. Eu acho que isso dá um respaldo importante e possibilita limitar um pouco essas formas espúrias, né, de achar que qualquer um pode ser historiador, mas não é, entendeu? E isso eu acho que nos dá, no campo, né, do Estado, do poder, nos dá um certo alívio. O nosso discurso vai ser respeitado. Com toda certeza. E eu também queria destacar isso que você colocou. De fato, esse reconhecimento, ele nada tem, assim, de boa vontade do Estado, mas de muita luta, de décadas. Acho que o primeiro projeto é final dos anos 70, algo assim. Quer dizer, muita luta, muito tempo, né? Resultado é uma conquista, de fato, né? A luta por um direito de uma categoria profissional. E outra ideia que eu não queria perder também, assim, que você trouxe, que eu achei muito interessante, o desenvolvimento eventual, né, dessa profissionalização em políticas públicas, uma preocupação com o desenvolvimento de mercados de trabalho, de espaços de trabalho para historiadores e historiadoras e tal. Como você disse, eu nunca tinha pensado nisso, mas isso também pode afetar positivamente a docência, a sala de aula, quer dizer, outras formas de história ou outros espaços onde o historiador atua, ele interfere no produto do trabalho que é resultado no museu, no arquivo, na televisão, sei lá, em qual mídia, em qual espaço, esse tipo de presença ali, de alternância, de mudança que pode eventualmente acontecer, afeta também o ensino da disciplina, né? Você diz, a pesquisa cresce e melhora a sala de aula. Foi um pouco isso que você disse, né? É muito interessante também se pensar.
Wanda, a gente estava falando, por exemplo, da questão da velocidade das imagens, né? Que as pessoas não leem mais. Elas ficam seduzidas pela imagem. E a gente está no mundo do metaverso, né? Do início desse mundo virtual. A gente não pode ficar alheios a isso. O historiador ele tem que estar fincado no seu presente, né? Ele tem que estar olhando com um olhar muito apurado, né? O que está acontecendo no seu entorno. Então, a gente tem esse mundo dos jogos eletrônicos. O meu filho, que é aficionado por isso, eu, sinceramente, não sou, porque eu não entendo, nunca. Mas a minha geração é um pouco distante disso aí. Eu ainda sou analógico. Bom, eu também. Eu não sou muito digital. Eu fiz curso de datilografia, entendeu? Você vê, né? Então, eu sou um homem do século XX, assim, estranhando o século XXI. Não, então ele disse: olha, pai, esse jogo aqui se passa na Idade Média. Então, pô, tem uma reconstrução interessante, sabe, dos monumentos e tal. Agora, veja bem, quem é que deu a assessoria para isso? Para montar os jogos? Para mostrar que aquela visão tradicional, né, que é desdobrada aí ao longo do tempo, né, dos filmes e romances e tal, tem que ser melhor trabalhado. Então, se o historiador está lá, um bom historiador está lá fazendo esse controle, então você vai ter um produto muito melhor. Tipo o Nome da Rosa, né? Que você tem uma assessoria maravilhosa, teve uma assessoria maravilhosa que fez com que realmente aquele filme retratasse muito do que acontecia naquele momento. Então, você tem assessoria de historiadores para filmes, assessoria de historiadores para jogos eletrônicos, etc., eu acho que vai auxiliar muito a sala de aula no final da. Eu não me iludo que esse sistema de leitura mais profunda e crítica ela está em vias de não desaparecer, mas ela ficar restrita, entendeu? Restrita. Então, a gente tem que estar abertos a isso, a gente tem que estar enxergando essas mudanças. O historiador ele tem que estar atento às mudanças, a gente trabalha com as mudanças, né? São as transformações que nos chamam a atenção, embora as permanências também sejam importantes, como a gente vai conversar. É verdade. As experiências vão mostrando para a gente as questões que a gente tem que, né? E nesse sentido também, já que a gente está falando muito de uma forma, não tem como não ser também, falando muito do nosso presente imediato, né? Desse contexto tão complicado que a gente está vivendo no mundo agora, com a ameaça de uma guerra acontecendo de fato aí, e problemas que se acumularam nos últimos anos, em particular no Brasil, se a gente for pensar no Brasil, né? Mas é um problema internacional. Qual é a posição, na tua opinião, dos profissionais de história no espaço público, né, num contexto negacionista como é o contexto dos últimos anos? Complicado isso. Eu acho que nós temos uma responsabilidade social muito grande, sabe? Muito grande. Na medida em que nós possuímos, por dever de profissão, nós possuímos as ferramentas técnicas, né, para produzir uma crítica rigorosa da realidade social, por tudo aquilo que a gente já falou. E nós não podemos também sucumbir às paixões políticas e ideológicas do momento. A gente tem o dever de realizar uma crítica o mais possível distante dessas paixões, embora seja impossível nos libertarmos dela, e expô-las sem máscaras, essas paixões. Não é? E aí parece contraditório, mas não é. Nós temos métodos, nós temos sistemas teóricos, nós temos um conhecimento técnico para desconstruir os discursos e revelar suas matrizes mais profundas. Né? Então, ao expormos, por exemplo, os motores dessas representações, suas relações obscuras, né, os imaginários que as conduzem, nós prestamos, na minha opinião, à sociedade um trabalho fundamental, na medida em que nós conseguimos, agindo dessa forma, com esse instrumental, com essas ferramentas,
destruir os discursos negacionistas, né, nas suas raízes mais fundantes, na medida em que a gente revela esses átomos, né, que estão conectados. Né? Então, é claro que poder está por trás, né? O poder sempre está por trás e está por dentro também. Então, o discurso ele está amarrado. Então, a gente tem condições de romper com isso, na minha opinião. Eu acho que é fundamental o trabalho do historiador. Ok. Almir, agora, para a gente aproveitar essa fase final da nossa entrevista, queria fazer de novo uma pergunta dupla, uma pergunta com dois momentos. E aí você escolhe a ordem que você preferir para responder, como for melhor para você. De que forma esse tempo que você falou desde o início da entrevista sobre o tempo histórico, a particularidade do tempo histórico, ser alguém que estuda, aprende a trabalhar com ele, tenta transmitir esse tempo para as coletividades, enfim, para as pessoas nas escolas, ou para os profissionais que têm formação na universidade, etc., etc., ou no espaço público. Na sua opinião, esse tempo histórico, como que você acha, assim, pelo que você observa, como ele afeta, como ele faz parte da vida das pessoas? E, num sentido mais subjetivo, eu gostaria que você também respondesse qual é o sentido da história na sua vida. Bom, cara, em relação à primeira parte da tua questão, Evandro, a forma que o tempo histórico faz parte da vida das pessoas, veja bem, o tempo histórico ele constitui a vida das pessoas. Certo? Ao nascermos, a gente já nasce no sistema, nós somos enquadrados socialmente. Nascemos numa família, não é? Mas numa família que ainda funciona na maioria das vezes, tá? No modelo antigo, com algumas adaptações aqui e ali. O patriarcalismo ainda molda uma boa parte das famílias brasileiras. O machismo é um produto histórico, a homofobia e o preconceito raciais são produtos históricos, não é? Então, veja bem, em plena metrópolis, né, em plenas metrópoles brasileiras, né, orgulhosas do seu aspecto moderno, progressista, etc., nós assistimos cenas dignas do século XIX. Verdade. É o caso do jovem congolês que foi executado, né? Executado num arrobo de ódio racial. E como tantos outros são mortos, ainda hoje, nas grandes cidades brasileiras. Esse tempo, ele não morreu, ele está aí. Ele está vivendo dentro de nós, né? Dentro de todos nós. Não, claro, de forma diferenciada. Então, ele vive em boa parte dessas pessoas que se dizem urbanas e modernas. Porque o tempo ele não é linear, ele não é sucessivo, ou caminha inexoravelmente para o novo. Essa ilusão já se perdeu. Né? Então, eu acredito que aquela metáfora do tempo em camadas, do Kozelek, ela é muito interessante para explicar essas permanências. Né? Eu acho que depois da desilusão iluminista, né, a desilusão positivista e das filosofias da história que abraçavam o futuro, né, como meta e realização das utopias, eu creio que nós nos demos conta do quanto carregamos de passado, né, e como ele é capaz de explicar boa parte das nossas ações sociais. Não nas profundezas dessas camadas de tempo, me parece, hoje nos deparamos com o retorno da necessidade de investigarmos o inconsciente mesmo. Para entender essas ações sociais, eu acho que é fundamental a gente mergulhar nesses labirintos obscuros. Eu creio hoje, eu estou muito empolgado com essa possibilidade, embora eu sei que ela seja um pouco difícil,
Mas eu acho que hoje um diálogo entre a psicanálise e a história é um desafio que o historiador tem que enfrentar, né? O historiador da cultura, principalmente, né? Que é o nosso caso. Acho que ele tem que enfrentar isso. É difícil, é um terreno arenoso, pantanoso, até movediço, mas a gente tem que enfrentar isso, porque a gente está vivendo arroubos de violência que nós achávamos que não, a nossa racionalidade, o nosso autocontrole, né, a gente já superou. Não, não superou. Olha o que está acontecendo hoje no mundo. Não superou. O que está acontecendo no Brasil, né, em que um discurso misógino, um discurso machista empolga e seduz boa parte da população brasileira. Embora nós tenhamos aí a crítica de gênero, formações de família diferenciadas, mas que são combatidas porque o passado ainda está vigindo, ainda está dentro de cada um, com todas as suas mazelas, né? Com todos os seus problemas. E nós, um país que já foi escravagista, né? Que tem uma relação muito complicada. Eu acho que o Freire coloca em algum momento essa relação sadomasoquista, né? Que está dentro de nós, né? Enquanto sociedade, que talvez explique aquela situação absurda e que se repete a todo momento da violência racial. Né? A violência racial. Então, retomando a tua questão, Evandro, eu acho que não faz parte da vida das pessoas, ela constitui a vida das pessoas. Então, isso é fundamental. A gente precisa entender isso, a importância disso. A importância desses tempos camuflados dentro de cada um de nós, né? Nessas camadas profundas, seja no âmbito individual, seja no âmbito social. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Como é que a gente vai melhorar a sociedade se a gente não mergulhar nas entranhas dessas temporalidades, que são invisíveis, né? E que vêm à tona se a gente olhar com cuidado. Então, para a minha vida, a história para a minha vida, já que você perguntou isso, bem, em primeiro lugar, além de ser o meu ofício, né, o ofício que eu escolhi, contra tudo e contra todos, que é sempre um ato de coragem, né, você fazer uma faculdade de história, né? Seus amigos, seus familiares ficam olhando, o que você está fazendo, cara? Você vai fazer o quê? Então, é um ato de coragem, de paixão. Então, eu tenho paixão pelo que eu faço e isso me gratifica muito. Estar aqui com você, por exemplo, discutindo essas questões, eu acho que é fundamental para quem gosta do que faz. Mas a história, ela me permitiu me compreender melhor. Compreender melhor. Entender que eu não sou apenas um indivíduo, absolutamente. E talvez esse seja o grande problema do diálogo com a psicologia, principalmente, esse entronamento, né, do indivíduo. O indivíduo ele não está isolado, ele não é isolado. Então, a história me fez entender que eu não era apenas um indivíduo, né, mas que eu era um produto social, que eu era um produto cultural, que eu era um produto temporal. Então, as minhas ações, assim como as nossas ações, elas não são livres. A gente tem a ilusão de que as nossas ações são livres. Elas não são livres. Né? A margem de liberdade é muito pequena e a todo momento está sendo cerceada. Né? Então, elas obedecem a padrões, a matrizes, muitas vezes antigas e muito profundas, né? Dentro de nós. Então, e a gente precisa buscar isso aí, né? Nesses labirintos do tempo e nesses horizontes perdidos. Eu acho que a gente consegue, de certa maneira, contrastar indivíduos ou sociedades que viveram num tempo distante do nosso, com outra percepção do mundo. Quando a gente contrasta essas visões, essas formas de percepção, essas formas de comportamento, esses hábitos distintos, esse olhar estrangeiro
que se volta para nós mesmos, como a Europa fez quando descobriu o Novo Mundo, né? Começou a olhar para si mesma de uma forma mais crítica. Eu acho que quando a gente mergulha na dimensão de outro tempo, nós nos voltamos para a nossa temporalidade, para nós mesmos, com um olhar mais crítico. Então, me parece que é o caminho. E, para mim, realmente a história sempre foi uma paixão, né? Um dever, um ofício, e sempre um desafio, né? Para eu me conhecer melhor. Isso aí. Almir, eu gostei muito da entrevista. Eu queria destacar também, já que você mencionou, né, essa relação entre a história e a psicanálise. Eu acho que esse tipo de conversa também tem um pouco esse tom. Eu sei que também esse é um tema que me interessa a você. É mais um dado que nos aproxima e eu fico muito feliz por isso. Agora, ainda recentemente, eu estava vendo um vídeo que saiu há poucos dias no canal da Maria Homem, aquela psicanalista de São Paulo, né? Conversando com a Lilia Schwartz, quer dizer, para discutir amor e ódio nas massas, para tentar entender o momento atual. E quando você falou sobre as relações da história com a psicanálise, eu pensei nisso, e também no conjunto das suas respostas, né? Nós podemos e devemos fazer parte dessa discussão, né? Como a Lilia foi lá convidada para discutir junto com uma psicanalista sobre esse fenômeno que é histórico e que é também um fenômeno subjetivo, estrito sensu, como a psicanálise entende, ao mesmo tempo, mas esse diálogo ele pode ser muito, muito rico, eu também acredito muito nisso. E queria dizer também que a sua resposta sobre essa ideia, sobre a ideia de que a história ela não faz parte ela não faz parte no sentido exterior, ela constitui a vida. Achei muito bonito isso, queria dizer para você, assim, que eu achei essa ideia ótima, aquela ideia de que a história está nos nossos corpos também, né? A história ela está em vários lugares, inclusive compondo a nossa nosso mais primordial, a nossa mais primordial presença no mundo, que é ter um corpo, né, que reage, que existe, que está aí, que é político também. Então, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo como sempre, você é muito gentil, generoso, já estivemos juntos em outros eventos, então é uma alegria muito grande poder contar com você e com as suas ideias nesse projeto. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Evandro. Agradeço muito, foi muito bom, foi muito divertido esse papo. Eu espero que a gente consiga multiplicá-lo, né, em outros hemisférios, né, talvez até no presencial, né? Exatamente. Não só no online. Muito obrigado, agradeço muito, tá? Tá ok. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E na semana que vem, na sexta-feira, às 17 horas, voltamos com mais uma entrevista do projeto A História em 60 Minutos.